Em todos os tempos do cristianismo, uma pergunta se levanta: o que é ser cristão? Nós não encontramos nenhuma resposta válida que não seja a resposta que lemos nos evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Temos outras inspiradíssimas palavras por Deus nas cartas apostólicas e no livro de Apocalipse, obviamente, bem como no que chamamos de Antigo Testamento. Contudo, para nós entendermos o que é ser cristão, nós temos que, se eu posso usar a expressão, colar a nossa alma na alma de Jesus. O que é que nós descobrimos então? Esse tem que ser o nosso esforço. Se nós queremos, portanto, saber, não apenas para saber, mas para praticar o que é ser cristão, nós temos que ler os evangelhos. Você já observou, leitor atento, leitora arguta que os evangelhos aparentemente se repetem, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas na verdade não se repetem. Há muitas semelhanças, absolutas semelhanças, frases iguais, há frases semelhantes, mas não iguais, e há frases exclusivas de um e de outro. A razão disto é que o Evangelho, o conjunto do Evangelho, não foi inventado por ser humano que combinou uma versão para apresentar ao mundo. Em diferentes momentos, talvez um escrevendo no ano 50, outro no ano 70, outro no ano 80, um escrevendo ainda em Jerusalém, outro escrevendo fora de Jerusalém, outro escrevendo no contexto judaico fora de Jerusalém, outro no contexto não judaico fora de Jerusalém. Cada um foi escrevendo de tal modo que os seus leitores, nesses diferentes lugares e tempos, pudessem entender. Se um narrador como Marcos escreveu o seu evangelho por volta do ano 60 ou menos, o que é mais provável, estando em Jerusalém, os seus leitores eram judeus, cristãos, obviamente, mas estavam muito próximos da Cidade Santa, de toda aquela cultura judaica. Quando Mateus já escreve o seu, possivelmente num contexto já diferente, num contexto não judaico, mas gentílico, ele já começa a colocar expressões ditas por Jesus, mas sublinhar aquelas que aquele tipo de leitor em outro tempo e outro lugar vão perceber melhor. Essas são as, vamos chamar de nuances dos evangelhos. Quando nós lemos isto, nós lemos num que diz: Jesus se abaixou para orar. E outro diz: se abaixou para olhar e tocou a grama. É a mesma história. Um deu um pequeno detalhe que enriqueceu a leitura. Assim, ler os evangelhos não é ler a mesma história, embora seja a mesma história, com perspectivas, com ênfases diferentes. Estou dizendo isso porque comecei anteriormente fazendo uma série que eu estou chamando de Radicalmente Simples. Se tem uma coisa necessária no mundo de hoje é a simplicidade. Irmãos, eu estava
sem querer, eu não sou ligado nessas coisas, andando pela Quinta Avenida em Nova York. Só faço andar a pé, não é? Andando, e de repente me vi na Quinta Avenida e comecei a andar. Aí eu comecei a olhar os prédios em frente. Primeiro vi muitos estacionamentos. Nosso irmão Mateus, que é empresário dessa área, ia ficar rico se fosse para lá. Tipo $40 a hora para parar o seu carro. Um lugar, um paraíso para quem é do ramo. Mas olhando para lá, eu comecei a ver, meus irmãos, minhas irmãs, prestem bem atenção no que eu vou dizer, é coisa muito simples. As marcas. E é interessante que nesse longo trecho de alguns quarteirões, não tem número, não tem endereço, não tem lá o número, Quinta Avenida, número tal, não tem. Tem a marca da grife A, que é claro, não vou dizer aqui, da grife B, da grife C, e eu cheguei a uma conclusão. Andando, depois eu fiz o caminho oposto, umas 2 ou 3 vezes, por diferentes razões, eu observei que não entrava praticamente ninguém nessas lojas. Eu cheguei a uma conclusão precipitada e provisória. O importante não é vender, o importante é estar na Quinta Avenida. Mesmo que a grife tem que pagar para estar ali, mas está na Quinta Avenida. Talvez meu raciocínio seja completamente ignorante, não tenho problema nenhum de admiti-lo, não sou desse ramo, mas porque o nosso mundo é da ostentação. Se você é uma grande grife de joias, ou de roupa, ou de sapato, e não está na Quinta Avenida, você não existe. Tem até uma loja brasileira lá, do ramo das joias. Fiquei ali, passei várias vezes, tirei fotografia, porque o irmão de nossa igreja trabalhou nessa loja, mandei até para ela. Não entrou ninguém durante 30, 40 minutos. Quanto custa um aluguel na Quinta Avenida? Não paga. Mas, endereço, Rio de Janeiro, pererê, pererê, Nova York, Quinta Avenida. Porque o nosso mundo é o mundo da ostentação. É isso que eu quero dizer. Tudo isso para explicar que o nosso mundo é o mundo da ostentação. Vocês sabem como é que funcionam as chamadas redes sociais. As pessoas estão na maior dificuldade, seja financeira, seja emocional, mas as suas fotos, antigamente no Facebook, a velharada usa Facebook ainda, eu não uso, ou no Instagram, que eu uso, entenderam aí a grife, a diferença? Captaram? Que eu uso. TikTok eu não uso, fiquem tranquilos, não cheguei a esse ponto ainda, espero não chegar. Aí você vê as fotos, as roupas, os eventos que participam, é a felicidade em pessoa. Só que no mundo real, é a tristeza em pessoa, porque é importante você parecer, porque o nosso mundo é disso, se você é ou se você não é, se você tem ou se você não tem, isso não é importante. O importante é que as pessoas pensem que você é ou que você tem. É por aí que nós todos caminhamos como sociedade, e é por aí que nós vivenciamos as nossas dificuldades. Porque há pessoas que fazem dívidas para comprar coisas de que não precisam. Mas fica bem usar aquela marca, fica bem, aspas, estar na moda. Para nós adultos aqui, isso exerce pouca influência, embora eu tenha minhas dúvidas. Mas para a novíssima geração, isso é avassalador,
porque é uma espécie de pertencimento. Eu pertenço a esse grupo dos que consomem tal marca, dos que fazem tal coisa, dos que vão a tal festa, por exemplo. É avassalador. Um dia me aproximei de uma menina após um culto aqui, perguntei: como é que está você na fé? Pastor, você sabe, né? As minhas amigas, ela quer estar bem com as suas amigas. E as suas amigas querem estar bem com as outras amigas. Todo mundo quer estar bem com todo mundo. Mas nós temos que estar bem com o nosso Deus, porque é isso que importa. É isso que tem valor eterno. Então a gente, para usar a expressão do autor Eclesiastes, corre atrás do vento. E é capaz de morrer para tentar agarrar o vento, ou de matar para tentar segurar o vento. Repito, irmãos e irmãs, a gente que é mais velha, a gente que já passou dos 40, a gente consegue ter uma percepção dessas coisas. Mas os outros que estão em formação ainda, é muito difícil. O todo mundo, aspas, fecha aspas, tem uma força, vou usar de novo o mesmo adjetivo, avassaladora, em todos os campos. Ao então continuar com essa série de mensagens, eu trago a segunda e quero falar então daquilo que nós lemos no Evangelho de Mateus. Você pode então abrir a sua Bíblia numa das narrativas conhecidíssimas, talvez uma das mais conhecidas unanimemente, capítulo 4, que está quase que igualzinha à narrativa no também capítulo 4 de Lucas, e mais resumidamente no capítulo 1, 2 versículos apenas do Evangelho de Marcos. Portanto, os 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles mais próximos. João não é sinótico, ele é um pouco diferente, tem outras ênfases, outra linguagem. Nos 3 sinóticos nós encontramos essa narrativa. Você vai me acompanhar, mas eu vou ler na paráfrase que eu preparei, que não tem muita diferença, só uma ou outra ênfase a esta história. Mateus 4, 1 a 11. Quando nós lemos o capítulo 3, nós encontramos, logo na segunda parte desse capítulo, dos versos 13 até o verso 17, a história do batismo de Jesus. Temos que ter isso em mente. A seguir, isto é, depois do batismo, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Esta é a versão tradicional e eu vou usar agora e ler na paráfrase que preparei. Algum tempo depois, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto, onde foi tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias. Quando estava com muita fome, tem um errinho meu aí na tela, o tentador se aproximou e lhe disse: já que você é filho de Deus, determine que as pedras daqui virem pães e você se alimente. Jesus, porém, respondeu citando Deuteronômio 8:3. Está escrito na Bíblia que o ser humano não vive apenas do que come, mas da palavra que o Deus eterno diz. Depois dessa resposta, o diabo levou Jesus para passear por Jerusalém.
até que chegassem ao andar mais alto do templo. Ali ele disse: já que você é o Filho de Deus, jogue-se daqui. Afinal, está escrito no Salmo 91, 11, 12: ele dará ordens aos seus anjos sobre você, e eles o pegarão pelas mãos e não permitirão que você tropece. Jesus respondeu: é verdade, mas também é verdade que está escrito em Deuteronômio 6,16: não ouse testar o Deus eterno. Sem se dar por vencido, o diabo levou Jesus a um monte muito alto, de onde lhe mostrou lugares poderosos e luxuosos. Quinta Avenida. Em seguida, não está na paráfrase, Quinta Avenida, lançou o terceiro desafio: tudo isso pode ser seu. Aquela bolsa de $2.000, aquele diamante de eu não sei quantos milhares de dólares, tudo pode ser seu, basta que você se curve diante de mim e reconheça o meu poder. Jesus respondeu: fora daqui, Satanás. Em Deuteronômio 6,13 está escrito: adore o Deus eterno e preste culto exclusivamente a Ele. E Satanás se retirou, mas Jesus não ficou só, porque alguns anjos apareceram e começaram a cuidar dele. Com isto, o diabo deixou Jesus. É a história, então, que nós lemos. Pensar em tentação, essa palavra tentação, desculpe o trocadilho, nós somos tentados a pensar que isso não existe, isso não acontece. Aliás, o diabo nem existe. São forças das trevas, vagas, mas o diabo não existe. Uma época moderna como a nossa, não há lugar para o diabo. Bom, Jesus não pensava assim, o evangelista Mateus não pensava assim, e, desculpe a expressão, Mateus e Jesus dão nome ao boi, e o boi se chama Satanás, diabo, tentador. Então nós temos que deixar a superfície das ondas pelas quais navega o mundo em que vivemos e ir direto ao ponto. Primeira palavra que eu quero então especificamente lhe dizer: reconheça que você pode ser tentado, que você pode ser tentada. Só não é tentado quem não precisa. Explico. Só não é tentado quem não precisa ser tentado, que já caiu, já está sob o domínio de Satanás, não precisa ser tentado. Desviar-se de quê? Desviar-se do bom caminho, se já está no mau caminho? Por isso, eu ouso dizer o seguinte: eu estou tão bem que o diabo não me tenta, nem chega perto de mim. Acho que tem alguma coisa errada. Jesus foi, como é que eu não serei? Como é que você não será? Zero chance. Se eu não sou tentado, porque eu não penso nas coisas de Deus, na palavra de Deus como principal na minha vida. Estou sendo bastante claro, bastante duro, posso assim até dizer. Nós somos tentados em todas as áreas da vida. Tradicionalmente, se tem pensado em 3 áreas. Não nessa ordem, qualquer outra ordem: sexo, poder e dinheiro. Que a gente às vezes coloca em separado, mas que quase sempre estão muito juntos. Quando uma pessoa, por exemplo, comete adultério, ela comete adultério porque ela se acha muito poderosa.
Não sei quem vem primeiro. O que vem primeiro? Se a vaidade, se o poder e depois o pecado sexual. É difícil saber. Uma pessoa, às vezes, me narrando uma experiência triste sobre outra pessoa, diz: cometeu adultério contra a sua esposa, e a sua esposa traída disse: acho que a fama lhe subiu a cabeça. A fama. E o lugar onde se aplicou foi na infidelidade dentro do casamento. Eu e você precisamos ver onde estão ou está os nossos pontos fracos. Por que às vezes tem muitos carros num certo lugar e o assaltante vem e leva aquele? Há muitas explicações, mas uma delas é que aquele que foi levado oferecia mais facilidade, entre outras possibilidades. Se há 5 casas enfileiradas, digamos, iguais, mas a porta está aberta, é muito mais provável que o assaltante vai entrar por aquela que está aberta. Pontos fracos, que às vezes são os nossos pontos aparentemente fortes. Dá um exemplo: o conhecimento. Fulano de tal sabe muito. Esse seu ponto forte se torna o seu ponto fraco, porque ele acaba confiando no seu próprio conhecimento e vai para uma prova, por exemplo, sem estudar, e fica reprovado, por exemplo. Fulano ou fulana é muito bonito, vai ser mais tentado de quem é feio. Não é verdade? Ou não? Claro, é meramente estatística, mas... E assim nós podíamos, não é? Uma pessoa que não sabe nada, dificilmente vai ser arrogante. Mas se sabe muito, vai ser tentado para ser arrogante, não falar com ninguém. Há pessoas, por exemplo, que não pode subir na vida, que se subiu, vai ser tentada, tal pessoa, a pisar nos outros. Por exemplo, não quer dizer que os que vêm de baixo fazem isso. Só estou mencionando que para aquela pessoa que alcançou um ponto muito elevado na carreira A, B ou C, isso pode ser, essa grandeza, esse desenvolvimento dele pode ser o seu ponto fraco. Qual é o seu ponto fraco? Eu tenho os meus, mas não vou dizer aqui que não fica bem, né? E nem você vai me dizer, porque também não fica bem. Mas você sabe que tem que orar: Senhor, Jesus não disse vigie para não cair em tentação. Ele não disse que você deve vigiar para não ser tentado, porque isso é impossível, ele mesmo foi. Ele disse para você vigiar para, sendo tentado, não cair na tentação. Porque o diabo tenta, mas ele não peca. É você quem peca. Então reconheça que você pode ser tentado, veja quais são os seus pontos fracos e vigie. Segunda sugestão: lide com a sua tentação para não ser vencido pela sua tentação, isto é, não negue que você é tentado, não negue que tem pontos fracos, admita que é tentado. Senão, você será presa fácil do tentador.
Jesus, quando foi tentado, não disse assim: você não está aqui, eu não estou vendo isso. Ele confrontou, ele entendeu que estava sendo tentado. Ore. É o nosso maior recurso, talvez nosso sublime recurso. Lembram quando Paulo diz em Efésios capítulo 6 que devemos vestir a couraça? Ele dá uma série de características. Mas, irmão, eu vou para o lugar em que vou ser tentado, eu vou sem camisa, de chinelo, qualquer setazinha, qualquer pedrinha, qualquer facadinha me atinge. Mas se eu vou bem vestido, capacete, colete à prova de bala e de faca, sapato forte, blindadão, eu vou receber o ataque? Vou, mas eu não vou cair fácil. A oração é esse recurso que Deus nos dá. Estamos sendo tentados, vamos orar: Senhor, me ajuda, me livra. Eu não sou tão bom assim, tão poderoso assim, tão competente assim. Eu não sou, mas me reveste do teu Santo Espírito. Terceiro, peça ajuda. Irmãos, eu nunca vou me esquecer. Há muitos anos eu fui visitar uma pessoa na cadeia, preso por um determinado crime. Acusação verdadeira. Aí ele me disse: muitas vezes você falou lá do púlpito. Eu disse: eu vou procurar o pastor. Eu não procurei, e agora estou aqui. Procure ajuda. Eu não consigo isto, não consigo aquilo, é mais forte do que eu. Assuma isso e procure ajuda. Se você porventura cair e falhar, porque acontece com todo mundo, eu posso dizer isso, nenhum de nós aqui pode dizer: eu nunca caí. Só teve um que nunca caiu. Paulo caiu, Pedro caiu, Tiago caiu, Tomé caiu, Maria caiu, todo mundo caiu. Só teve um que não caiu. Davi caiu, Sansão caiu. A lista, vocês sabem que é imensa. Só teve um que não caiu. Em qual lista você está? Dos que nunca caíram ou dos que já caíram? A resposta é óbvia. Se você, então, quando cair, quando falhar, não negue. Eu assisto um documentário, um seriado chamado Chicago PD. É uma diversão. E todas as vezes que o suspeito, para usar a linguagem do jornalismo, é interrogado, ele nega. Nunca vi nenhum relatório que ele se sente perante o detetive, o inspetor, sei lá o que, e pergunta: bem, então, aquela coisa, não fui eu. Eu juro pela minha mãe, não sei o que, não fui eu. Quem foi então? Foi fulano. O nome, eu não sei. Demora. E às vezes ele nega até as evidências serem irrespondíveis. É assim que nós somos. Não, é porque é o seguinte, você sabe. Não, você errou. Não, mas é porque o meu pai... Sim, mas você errou. Não negue. Peça perdão. Recomece. Eu acho que há muitas pessoas que já desistiram. Tem a tentação na qual cai, seja lá qual for, tentou várias vezes, caiu, de novo levantou, caiu, disse:
Não tem mais jeito. Eu sou um caso perdido. Eu concordo. Você é um caso perdido se Jesus não te estender a mão. E há alguma chance de Jesus não lhe estender a mão? Vocês sabem a resposta. Então, vigie para não cair. Paulo diz isso, não é? Olha, está de pé? Parabéns. Parabéns que você está de pé. Ele não diz isso, estou aqui ampliando um pouquinho a palavra de Paulo aos Coríntios. Mas cuidado para não tropeçar. Está de pé? Parabéns. Você não tem nenhum problema, nenhuma dessas áreas que eu mencionei, as chamadas áreas centrais, sexo, dinheiro e poder, parabéns. Até hoje você nunca caiu, já foi tentado, certamente foi, mas nunca caiu, parabéns. Mas vigie. Como é que você vigia? Você já sabe disso. Por isso, na minha paráfrase, eu destaquei as palavras de Jesus e vou lê-las, só as palavras de Jesus. Jesus, porém, respondeu citando Deuteronômio 8,3. É claro que essa expressão não está citando Deuteronômio 8,3, só está dizendo que está nas Escrituras. Mas eu estou colocando de propósito. Jesus, porém, respondeu citando Deuteronômio 8,3. Depois ele responde: é verdade, mas também é verdade que está escrito em Deuteronômio 6,16. Depois ele responde: em Deuteronômio 6,13 está escrito. Qual foi o recurso que Jesus usou para resistir à tentação? Você sabe a resposta. Não foi a razão dele, nem foi oração, nesse contexto aqui, foi a memória da palavra de Deus. Vamos colocar as coisas bem claramente para eu terminar. Jesus, nada do que ele viveu foi uma peça de teatro. A vida de Jesus não foi uma parábola ou uma história que foi inventada para mostrar a realidade de Jesus e para nos... Não, aconteceu. Ele foi tentado. Realmente, ele foi tentado. Ah, mas ele citou a Bíblia porque ele é o autor da Bíblia e sabe tudo de cor. Não. Ele citou a Bíblia porque ele sabia a Bíblia de cor, porque ele estudou. Ele aprendeu, ele memorizou e pôde usar quando o perigo chegou. Às vezes nós divinizamos demais Jesus e às vezes os humanizamos em excesso. Diz a Bíblia que ele era ser humano completo. E como completo ser humano foi tentado. E como ele foi tentado, nós também somos. E ele venceu a tentação através da palavra de Deus. Guardada no seu coração. Não num livro, nem havia isso debaixo do braço, mas aqui, ou aqui. Algo que faça parte da vida. Então, Jesus podia dizer: bem, Satanás, eu te conheço, cara. Você está aqui, você sabe que eu te conheço, né? Não. Jesus não disse uma palavra que fosse dele. Nenhuma palavra que fosse dele. É tudo entre aspas. Então, eu recapitulo bem simples e tranquilamente. Reconheça que você pode ser tentado, que já foi tentado. Segundo, lide com a sua tentação, para que ela não vença você. Terceiro, vigie. Eu preciso vigiar. Você precisa vigiar. Como é que vamos lidar com isso? Como é que você vai lidar com isso? Como é que nós vamos lidar com isso? Bem, essa mensagem hoje, bom, não é para mim, não. É uma pessoa que não peque, que peca. Não sou uma pessoa que peca, já pecou, né?
pecado da mentira, ou do orgulho, ou da presunção. Já cometeu numa frase só vários pecados. É a nossa natureza. Como é que você vai lidar com isso? Essa palavra não é para você dizer, como eu sou pecador, coitadinho de mim. Não. Como você é vencedor. E a tentação, ou as tentações, foram 3 pelas quais Jesus passou, é uma escola para mim, é uma escola para você, é uma escola de realidade. É assim que as coisas são. E é uma escola de esperança. Essa é a simplicidade do Evangelho. Como dizem os jovens, simples assim. Vamos orar? Senhor, somos teus filhos e tuas filhas. Tu nos conheces profundamente. Adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos nós, os dias todos, somos tentados, tentadas. Nós te agradecemos por sermos tentados. Mas, sobretudo, nós te agradecemos porque nos ensinas o caminho da vitória sobre as tentações. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, eu também te rogo por aquele, por aquela que nesse momento esteja em algum lugar como Jesus, sendo tentado em uma ou mais áreas de sua vida, que o Senhor sabe. Cumpre, Pai, a tua promessa. Manda os teus anjos cuidarem desses filhos e filhas teus, para que não caiam na tentação. Mas, Senhor, quero te rogar por aquele e por aquela que, porventura, esteja caído na tentação e fazendo aquilo que Satanás gosta, que o Senhor resgate, vá lá e traga de novo, como fazes com a ovelha perdida. Nossa oração é esta, Deus, em nome de Jesus. Então, Adriano,